Primeiro eu vou colocar para vocês aqui o samba enredo, tá? É o seguinte, a escola de samba Acadêmicos de Niterói, ela fez um samba enredo para homenagear o presidente Lula. Então, antes da gente começar a falar do assunto, eu quero que vocês ouçam o samba enredo. Vamos lá. Quanto custa a fome? Quanto importa a vida? Nosso sobrenome é Brasil da Silva. Ei, Psyu! Vai numa nação, vai no grande aumenta o som da caixinha e deixa a lira te levar. Vai no grande Daí é surpresa venceu. de todos os amores que eu tenho. É com muita honra e com muito orgulho. Acadêmicos de Niterói, a minha, a de vocês, maior paixão. Se brilhar a estrela de um país, no choro de Luiz, a luz de Garanhuns, lugar onde a pobreza e o pranto se dividem para tantos e a riqueza multiplica para alguns. Me via nos olhares dos meus filhos, assombrados e vazios, com o peito em pedaços. Parti atrás do amor e dos meus sonhos, peguei os meus meninos pelos braços. Brilhou o sol da pátria incessante, pro destino retirante te levei, Luiz Inácio. Por ironia, 13 noites, 13 dias, me guiou Santa Luzia, São José alumiou. Da esquerda de Deus Pai, da luta sindical, a liderança mundial. E a esperança crescer e o povo seguir sua voz. Revolucionário é saber escolher os seus heróis. Sou o anjo em fio, Vladimir, que pagaram o preço da raiva. Nós ainda estamos aqui no Brasil de Rubens Paiva. Lute pra vencer, aceite se perder, se o ideal valer. Nunca desista, não é digno fugir, nem tampouco permitir leiloarem isso aqui. Abraço à vista, tem filho de pobre virando doutor, comida na mesa do trabalhador. A fome tem pressa, Betinho dizia. Teu legado é espelho das minhas lições, sem temer tarifas e sanções. Assim que se firma a soberania, sem mitos falsos, sem anistia. Quanto custa a fome? Quanto importa a vida? Nosso sobrenome é Brasil da Silva. Vale uma nação, vale um grande enredo. Em Niterói o amor venceu o medo. Vale uma nação, vale um grande enredo. Em Niterói o amor venceu. Canta, meu Brasil! Olê, 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 olá.
Caraca, mano, que música, que letra. Meu, simplesmente lindo, emocionante, assim, incrível mesmo, assim. E aí, por tudo que a gente conhece da história, né, que está representado nessa música de maneira, assim, incrível, né, não tem nem o que dizer. As pessoas que fizeram essa composição, né, foram muito felizes em colocar cada pedacinho, né, do que o Lula significa para a nação, do que a nação significa para o Lula, enfim, tudo. Nossa, música emocionante mesmo. E tem gente que escuta isso. Vocês perceberam que a letra da música não tem absolutamente nada a ver com campanha eleitoral. Nada. Não passa nem perto. A letra da música, ela fala da história de um homem que fez história no mundo, não é só no Brasil. O que ele entregou para o Brasil é provado. Sabe? E tem idiota que olha para isso, olha para essa música, não consegue enxergar a realidade básica, não consegue admitir quem é o homem Lula e vem com essas presepadas de querer barrar o samba enredo. Será que um homem que venceu as eleições nacionais pela terceira vez, depois de ficar preso quase 2 anos, de maneira ilegal, voltou com quase 80 anos de idade para comandar esse país e está entregando resultado que ninguém, nenhum jovem sequer chegou perto de entregar? Gente, será que você que é bolsonarista, você não tem vergonha na cara de não simplesmente admitir? Você prefere viver na merda do que admitir o que tá funcionando? Será que não há vergonha na cara suficiente para te colocar no lugar certo e falar assim, não, eu não tenho o que falar realmente, o país está indo bem. Tudo bem, eu sou de direita, eu sou bolsonarista, mas tudo bem, mas o cara tá entregando, não tem o que falar. Sabe? É nojento. Aí vamos lá. Depois dessa música linda que a gente ouviu, eu vou ser obrigado a colocar e me sentir envergonhado como jornalista de ter que escutar a análise desse pessoal aqui, ó. Presta atenção no absurdo. Tem matéria quentinha aqui do Portal Metrópolis que diz o seguinte: Justiça nega ações de parlamentares contra enredo de samba sobre Lula. A Justiça Federal negou ações propostas. É o seguinte, gente. Eles jogaram ações na Justiça Federal, tá? E jogaram ações no Tribunal Superior Eleitoral. Eles colocaram 2 ações, tá? Uma ação por uso indevido de dinheiro e botaram no TSE o uso do poder político, alguma coisa assim, tá? Vamos lá. Na Justiça Federal já perderam. Postas pelo deputado Kim Kataguiri e pela senadora Damares Alves envolvendo o desfile da Acadêmicos de Niterói do Rio de Janeiro em homenagem ao presidente Lula. Em uma das ações, a senadora pedia que a agremiação fosse impedida de promover ataques pessoais ao presidente Jair Bolsonaro durante a apresentação. Nessa decisão proferida na terça, o juiz Francisco Vale Brum negou o pedido, alegando falta de competência do tribunal para julgar esse caso. Na avaliação do magistrado, a medida deve ser solicitada à Justiça do Distrito Federal. O juiz disse o seguinte: necessário concluir, portanto, no mesmo sentido, ou seja, que a demanda não reúne as condições necessárias para seu prosseguimento por
inadequação da via eleita. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo. Em ano eleitoral, a oposição a gente vem discutindo aqui. Neste ano, o governo federal destinou 12 milhões em verba pública para as escolas do grupo especial. Então, retomando aqui. Olha o que ela falou. O governo federal distribuiu. Ela só esqueceu de dizer que é o mesmo valor para todo mundo. Ela só esqueceu isso de dizer. É o mesmo valor para todo mundo. Cara. Aqui, Justiça nega ações de parlamentares contra o enredo de samba sobre Lula. Então a gente já tem aí decisões sobre 2 pedidos de 2 parlamentares diferentes, Kim Kataguiri e a senadora Damares Alves, envolvendo o desfile aí com o samba enredo do presidente Lula. Então, os juízes acabaram negando os pedidos. Eu não sei se na matéria fala o pedido aqui. E eles já, de uma maneira muito covarde, eles falam assim, o samba enredo do presidente Lula. Primeiro, que o samba enredo é da escola de samba com o tema da história do presidente Lula. Simplesmente isso. Tá? Aqui do Kim Kataguiri, mas no caso da Damares Alves, o juiz entendeu que não era a instância, enfim, não era a instância correta para esse tipo de pedido, acabou extinguindo o processo. Tá aí, o que mostra pra gente, o que dá pra gente entender é que a justiça não está muito afim de levar esse caso à frente, doutor. Tá aí, uma decisão já saiu sobre esse caso, mostrando aí o que a justiça está entendendo a respeito do que a justiça entende sobre esse caso do presidente Lula. Perceba, Neila, nesse caso que você acabou de nos trazer, que o juiz ele acaba saindo pela tangente, né? Ele foi pela, como você leu, pela inadequação da via. Gente, eu quero agradecer aqui a nossa maravilhosa André Strong, que está com a gente aqui, só para registrar aqui a presença dela, maravilhosa, que é uma das pessoas que mais ajuda essa live. Um beijo para você, Andréia, querida. Vamos lá. Via eleita e extinguiu o processo, ou seja, ele não examinou o assunto em si, não discutiu se tem dinheiro público, se não tem dinheiro público. Como é que é? Como não discutiu? Ele deu a sentença falando exatamente sobre isso. Se o samba enredo tem apologia, se não tem apologia, ele saiu pela tangente e disse, inadequação da via eleita, então julgo extinto o processo. Então não há nenhuma posição, pelo menos desse juiz aí dessa notícia, a respeito do mérito da situação, e eu continuo dizendo que eu estou muito desconfortável, repito, com essa situação, e continuo dizendo, já falei, repito, se fosse um prefeito meu cliente, o Ministério Público já estaria a essas alturas do campeonato querendo enforcá-lo em praça pública, porque normalmente o Ministério Público é implacável quando a gente fala de prefeito, de pessoas de menor. Gente, o cara quer comparar os prefeitinho dele, cliente dele, com Luiz Inácio Lula da Silva. O cara, Luiz Inácio Lula da Silva, ele já não é mais um político. Ele já é uma figura histórica brasileira. Não compare Luiz Inácio Lula da Silva com os prefeitinhos mequetrefes que o senhor defende ou trabalha. Não tem absolutamente nada a ver. A gente sabe quando uma coisa é e uma coisa não é. A música não tem nenhum viés eleitoral. A música fala de uma pessoa que realmente tem uma história a contar. Ninguém vai falar, por exemplo, e fazer o samba enredo, tá ok, tá ok, então é respirar. Ninguém vai fazer.
uma merda dessa. Por quê? Porque tem certas pessoas que estão presas que não têm história. E a única história que tem é de crime. O Lula, ele tem uma história anterior à presidência da República. Ele tem uma história de luta anterior à política. Junto com os movimentos sindicais, eu digo a política formal como presidente. Os movimentos sindicais, a própria Constituição brasileira. Ele viveu, ele é a única pessoa que viveu e comandou esse país. Ele já é um idoso, com idade avançada. Não há nenhum tipo de viés eleitoral nesse samba-enredo. O Lula deve ser uma das pessoas mais homenageadas desse país em vários meios, não só num samba-enredo. O Lula ganha homenagens pelo mundo inteiro. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão vetar as homenagens que o Lula recebe fora do país? E aí tem uma diferença básica entre o Bolsonaro, que ganhou joias por fazer negócios com a Arábia Saudita, e as homenagens que o Lula recebe por ele ser o Lula. O Lula, com certeza, ele tem homenagens feitas à personalidade dele, além das que ele recebe como representante da República. Quererem comparar uma homenagem, uma letra dessa, a uma peça de marketing, tem que ser gente covarde, tem que ser gente vagabunda, invejosa e gente que não consegue analisar um contexto fático, a pura realidade. Olha, tem que ter muita coragem para comparar. Tem que ter muita coragem para comparar o Lula a um prefeito. Tem que ter muita coragem. Coragem ou falta de vergonha na cara, né? Porque não tem condição. Menor expressão. Como é aqui o nosso presidente da República, me parece que a coisa o Ministério Público acaba sendo um pouco menos bravo, digamos assim. Isso não deveria acontecer, mas infelizmente parece que é o que acontece nessa situação. Bom, vamos aguardar o resultado então, vamos ver se a justiça vai ser rápida, tal qual foi aqui na decisão da ministra Damares Alves, da ação que foi proposta pela ministra Damares Alves, nas outras ações que foram propostas pelos partidos. Doutor Alexandre, obrigada pela participação, pelas explicações aqui para nós e para nossa audiência. Até uma próxima oportunidade. Neila, foi uma alegria, boa tarde para você, boa tarde para o Felipe, boa tarde a quem nos assiste. Felipe, para além da questão jurídica e para além da questão legal, eu vou entrar no mérito da ética e da moralidade, esticando esse assunto desde a questão do Banco Master. A gente vem falando dos ministros do Supremo Tribunal Federal e da linha... Gente, eu não vou dizer que não exista homenagens compradas em época eleitoral, em samba-enredo de politiqueiro, vagabundo. Tá cheio. Isso acontece direto. Isso tem uma incidência gigante no carnaval. De homenagens que não fazem o menor sentido. É normal. Agora, falar do Lula não é questão de eleitoral. Não é questão eleitoral. É uma questão histórica. É um dos poucos caras que fez parte da história do Brasil inteira, de ponta a ponta. Gente, pelo amor de Deus, não dá pra comparar, gente. Não dá pra comparar. A linha tênue que separa a legalidade da moralidade. Aqui no caso do presidente Lula não é diferente. A linha tênue que separa a legalidade de se fazer um carnaval em ano eleitoral com um samba-enredo contando a história de um presidente da República que é candidato à reeleição. Senhora, ele não é candidato, ele já é o presidente.
A candidatura dele é consequência dele já ser presidente. É ridículo colocar ele como um candidato, como alguém que estivesse fora do páreo. Querida, é assim, você chamar o Lula de candidato é uma ignorância, assim, é inacreditável. Neste ano, é ilegal? Não é ilegal, mas é moral? É ético? Não é ético. E também não sabemos também até que ponto, né? Foi o que o doutor estava explicando pra gente. Não sabemos também até que ponto isso é legal ou não, porque a justiça também não tem um parâmetro para determinar isso ao certo, né? A justiça não deixa um subterfúgio, não tem uma base muito concreta para deixar isso muito determinado. Essa pré-campanha eleitoral ela é muito complicada de se analisar na lei, na justiça mesmo. Então, para mim é um grande absurdo, seja o candidato que for, ter aí, como você disse, 1h30 de campanha eleitoral explícita na TV aberta, no rádio. É uma pré-campanha, tem um desfile, depois tem toda um comentário sobre isso, né? Vai ser comentado como foi o desfile, quem estava no desfile, o samba-enredo no todo, o texto daquele samba-enredo. Então, são vários dias de carnaval falando sobre aquele assunto, num momento em que um brasileiro está de olho na televisão, o brasileiro gosta de carnaval. Então, isso não é à toa. E essa informação que você trouxe também, que eu também não sabia, do prefeito, que é do PT e que é o diretor da escola de samba, também é extremamente relevante. Então, a linha da legalidade e da moralidade, mais uma vez, muito tênue, separando o samba-enredo do presidente Lula no ano de 2026. Neira, a ilegalidade pode até ser questionável, mas a imoralidade não tem dúvida alguma, né? Ainda mais em um ano eleitoral. Agora, a ilegalidade, para mim, é clara, né? Como bem o doutor Alexandre Rolo, especializado em direito eleitoral, falou para a gente, né, tem no mínimo 3 grandes categorias de afronta à legislação eleitoral. É claramente abuso do poder econômico, porque tem verba pública, né? Puta merda! Ai, meu Deus do céu! Abuso do poder econômico! Se todas as escolas receberam a mesma quantia de dinheiro. A regra é clara, querido. A escola de samba faz o enredo com o assunto que ela quiser. Ponto. Assunto que ela quiser. O que não pode fazer é pedido de voto explícito. Isso está na lei eleitoral. Não pode ter pedido de voto ou utilização de palavras chamadas palavras mágicas que auxiliem ou sejam sinônimo ou sirvam como subterfúgio para pedido de voto, apoio. Não tem nem de perto. Não tem nem de perto. Cara, que absurdo! Esse cara tá recebendo pra bater no Lula, não é possível. Direcionada para a escola de samba, é claramente abuso de poder político, né? Porque é uma pessoa que é presidente do Brasil, né, que está usando, né, da sua influência supostamente para ter benefícios eleitorais, e claramente é propaganda eleitoral antecipada, né? Não dá para falar que é propaganda eleitoral antecipada. Então, no mínimo, contar a história do Lula é propaganda eleitoral antecipada, contar a história dele. Então, o que o Flávio Bolsonaro está fazendo é o quê? O Flávio Bolsonaro já se colocou como candidato. O Flávio Bolsonaro está dizendo que ele será o próximo presidente. O Flávio Bolsonaro está dizendo o que ele vai fazer como presidente. O Flávio Bolsonaro está fazendo uma campanha internacional de difamação do presidente Lula. O presidente Lula foi homenageado pela história que ele tem. Não tem absolutamente nada a ver. Cara, absurdo. No mínimo, em 3 grandes categorias legais, eu posso questionar e vislumbrar. Vamos lembrar, gente, que é uma escola de samba que não é da onde o Lula veio, não é da onde o Lula morou, não tem nada a ver com o Lula.
a ilegalidade sobre essa homenagem ao presidente Lula. Agora, em relação à imoralidade, é claro. E é óbvio que o Lula sabia da homenagem, é óbvio que o PT sabia da homenagem, é óbvio que o Lula, tanto o Lula quanto o PT, poderiam ter convencido, ter feito esforços para não ser feita essa homenagem nesse ano, né? A homenagem poderia ter sido feita no ano que vem, ou daqui a 2 anos, poderia ter sido feita nos anos anteriores, não, mas escolheram o ano eleitoral de 2026 para fazer homenagem. Deixa eu te explicar uma coisinha, cara. Para você fazer homenagem pro Lula, né, minimamente tem que ter um clima de homenagem. Se o governo Lula tivesse uma porcaria, provavelmente ninguém gostaria de fazer uma homenagem, porque ia aparecer realmente uma peça de enaltecimento de alguém que está precisando de ajuda. O melhor governo da história do Brasil, os melhores resultados do Brasil foram entregues agora no último ano do governo. Todos os recordes batidos para todas as faixas de renda do nosso país, desde bolsa de valores, indústria, até o trabalhador do salário mínimo. Ele precisaria disso? Isso foi uma homenagem, uma gratidão a alguém que lutou contra um golpe de Estado. A alguém que está até hoje. E no meio da música, percebam que no meio da música tem uma parte lá, acho que não vai dar para colocar agora, mas no meio da música ele diz assim: se perder, aceite, mas se a luta valer a pena, não desista. Vocês perceberam isso no meio da música? Lá está escrito, lá está falando até sobre democracia. Está falando que, que perder faz parte da luta. Sabe? É medíocre. Então é claro que há uma imoralidade óbvia e patente sobre a situação, né? Direito eleitoral, né, e campanha eleitoral pressupõe paridade de armas entre os pré-candidatos e candidatos. A partir do momento que tem... Porra, peça para uma escola de samba fazer a porra de uma homenagem pro Flávio Bolsonaro. Eu não sei quem seria o idiota para fazer, mas o Flávio Bolsonaro é do Rio de Janeiro. A escola de samba, se não me engano, é do Rio de Janeiro. É do Rio de Janeiro? Acho que é, né? Acho que é do Rio de Janeiro. Peça para uma escola de samba fazer. Eu não sei o que eles vão falar. Porque eles vão falar o quê? Flávio Bolsonaro, da fábrica de chocolate, comprou mansão de 6 milhões e conseguiu se livrar da rachadinha. Eu não sei o que vão falar dele. Sabe por que não tem a paridade de armas? Porque não tem sobre o que falar dos outros. Como é que uma escola de samba vai fazer uma homenagem pro Flávio Bolsonaro? Vai falar o quê? Vai falar que ele se livrou da rachadinha na justiça? Vai falar que o pai dele tá preso? O pai do Flávio Bolsonaro vai morrer no Chilindró. É assim que vai fazer? Não vai. Ninguém tem interesse em fazer uma merda dessa. Entendeu? E ele também não ia gostar. O Lula tem história. O Lula tem motivo de ter. Sabe? É bizarro, é meio bizarro, entendeu? Tipo assim, é inacreditável que isso aqui é um jornalista, cara, fazendo uma merda de matéria dessa. Que tem um candidato que no período pré-eleitoral tem muito mais divulgação das suas imagens que os demais, é claro que há uma afronta nítido. Mas não começou a pré. Não começou a pré-campanha. O Lula nem fez pré-campanha, ele tá curtindo o carnaval. Tem nada a ver com pré-campanha. A legislação e afronta nítida a competição eleitoral. Né? Não dá pra gente aceitar. A gente que é republicano, que é pró-democracia, aceitar essa campanha eleitoral pró-Lula. Ele não precisaria disso. Né? Não precisaria disso.
Parabéns, você acabou de refutar a tua própria teoria. Ele não precisaria disso. Parabéns. É isso que vai acontecer no TSE. Entendeu? O que vai acontecer no TSE? Você mesmo acabou de dizer que não tem impacto eleitoral, ele não precisa disso. E é isso que o TSE leva em consideração. Não há desequilíbrio de força. Ponto. Você acabou de dizer, você acabou de refutar a tua própria tese. O pessoal não pensa pra falar, gente. Então, eu gosto de ver é uma postura completamente errônea, errática do PT e do Lula em manter, né, esse desfile em sua homenagem nesse ano. E mais do que isso, Neila, o Carnaval do Rio de Janeiro... Eu não sabia que era o PT e o Lula que mandavam na escola de samba. São eles? Eles é que chegam pra escola de samba e falam assim, não, vocês não vão sair não porque eu não quero. Que eu saiba foi a escola de samba que quis fazer homenagem. Eu não sabia que era o Lula que mandava fazer ou não fazer. Aí foi você que estava dizendo, né? Que foi o Lula que pediu, né? Do Rio de Janeiro, todo mundo está vendo. Todo mundo acompanha. O Brasil todo acompanha, o mundo todo acompanha, né? A repercussão do Carnaval é grande, né? Ou seja, esse desfile vai repercutir e vai ressoar não só em 1h30 de desfile, vai ressoar durante muito tempo. O que vai ter de corte sobre isso? O que vai ter de memes sobre isso? O que vai ter de vídeos no TikTok, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube sobre isso, que vai compartilhar e vai se propagar de forma rápida para o Brasil todo, é algo que cria, na minha opinião, um dano quase irreversível no período eleitoral. Primeiro você falou que o Lula não precisa disso. E depois você está falando que vai fazer um dano irreversível. Você tem que se decidir. Não vai dar um dano irreparável. Isso é um absurdo. Isso é bizarro. O que disse ali? Quem é que não conhece o Lula? O Lula já é presidente. O que isso vai agregar? Isso é só uma homenagem para uma pessoa que realmente é o que fala na letra, o que ele é. Nada mais do que ele é. Cara, como tem gente rancorosa, gente. Então não dá pra gente aceitar isso em pleno 2026, Neila. Agora, uma coisa eu digo, a gente vai ficar de olho em ministros, parlamentares que vão estar desfilando ou participando ou assistindo o desfile lá da Sapucaí, para a gente entender se eles viajaram com dinheiro público, com verba pública, ou se viajaram com o dinheiro do próprio bolso. A gente vai ver e a gente vai cobrar. Não tem a menor dúvida disso. Pode ser jornalista de esquerda, jornalista de direita, jornalista independente, seja quem for. Isso é importantíssimo em ano eleitoral. Com toda certeza a imprensa vai ficar de olho naqueles parlamentares, naqueles ministros, em quem quer que seja, que esteja lá e que possivelmente esteja usando. Olha que absurdo, gente. Tem um cara aqui, um tal de AFB, tá? Um bandido, né? Um vagabundo bandido. Esse vagabundo bandido, ele escreveu assim, ó. Peneira Marielle do Comando Vermelho já se pronunciou. Ele tá chamando a Marielle de peneira por ela ter sido morta com vários disparos. E tá atribuindo a Marielle o Comando Vermelho. Gente, ele é muito vagabundo, esse cara aqui. É muito vagabundo. Aí, o covarde acabou de apagar a mensagem, ó. Ele acabou de apagar a mensagem, esse vagabundo. Como é covarde, não? Como é covarde. Acabou de apagar, olha aqui, ó. Eu acho que quando eu chamei ele de criminoso aqui, ó, ele apagou. Ele viu a merda que ele fez. Bosta, né? Vagabundo demais, né, cara? É muito vagabundo. Que absurdo, cara. Olha o nível de gente que a gente tem que aguentar aqui, cara.